que é a carta que estamos a nos basear nesse mês voltado a evangelismos e missões. E queremos também, por alguns minutos, sentar aqui neste trecho das Escrituras para recebermos um pouco da porção de Deus para os nossos corações. Aleluia. Romanos capítulo de número 10, versículo de número 14. Vamos leiturar até o versículo 16. Romanos capítulo de número 10, versículos 14, 15 e 16. Quantos encontraram, diga comigo amém. Diga obrigado, Jesus. Diz assim as Sagradas Escrituras: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Palavra do Senhor. Aleluia. Quero convidar você a fechar os teus olhos, por gentileza. E vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede hoje. Nesta sexta-feira, Senhor, estamos congregados aqui na Tua casa de oração. Pai, os nossos corações estão abertos para ouvir a Sua palavra. Senhor, não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da Tua boca, da Tua palavra, Senhor. Pai, a nossa fé é alimentada. Fala conosco e viveremos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Diga amém. Deus abençoe. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Minha voz não está tão boa assim. Estou parecendo alguém que está saindo agora do calabouço, né? E não temos aqui um técnico para nos ajudar, mas Deus fará a sua graça. Amém. Glórias a Deus. Estamos numa semana, num mês voltado a evangelismo e missões. E nós estamos então a analisar aqui algumas passagens da carta de Paulo aos Romanos, né? No versículo 13, 14, 15 e 16. E estamos falando debaixo do tema como ouvirão se não há quem pregue. Aleluia. Queridos, Paulo foi o autor dessa carta. Paulo, que é conhecido o homem de Tarsos, ele também foi um dos grandes alunos do grande mestre reconhecido Gamaliel. Paulo, ou Saulo, ele vai ser também chamado e visto pela Bíblia como aquele que fazia parte da tribo de Benjamim. Saulo, ele por nascença era um hebreu e professava a fé judaica. Ele era um homem zeloso naquilo que são os princípios e rituais judaicos. Saulo, como judeu, ele faz parte de um dos grupos que nós conhecemos pela Bíblia, chamado os fariseus. E como fariseu que Saulo era, uma pessoa muito zelosa nos termos da lei judaica, nos rituais da lei judaica, ele foi declarado, né, um dos grandes perseguidores da Igreja de Jesus Cristo. Esse homem Saulo, por muitas vezes, ele vai receber autorização para perseguir a Igreja de Jesus, para prender os santos,
para castigá-los, porque ele não queria ou não desejava que o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo seja anunciado. Ele era contra tudo que envolvia o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia Sagrada vai declarar que certo dia este homem, Saulo, vai se preparar para mais uma emboscada. Ele estava a caminho de Damasco para perseguir a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi então que a Bíblia vai dizer que o Senhor lhe apareceu, o Senhor se revelou a este homem, a luz de Cristo resplandeceu sobre Saulo, e Saulo começa agora a passar a conhecer a Jesus. Ele não apenas conhece a Jesus, mas como também reconhece o senhorio de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus tinha um propósito maravilhoso para este homem Saulo, e ele agora está a ser conduzido pelo Espírito de Deus, está a ser orientado pelo Espírito de Deus, porque Deus precisava prepará-lo para a grande obra que o Senhor o tinha chamado. Andando na história, certa vez, a Bíblia está a dizer, lá em Atos, capítulo de número 13, a igreja estava reunida, havia doutores, profetas, estavam reunidos, orando e jejuando, e a Bíblia declara que o Espírito Santo de Deus orientou naquele exato momento que a igreja estava orando, estava jejuando, que separassem a Paulo e Barnabé para a grande tarefa que Deus havia determinado para eles. Louvado seja o nome do Senhor. E desde então, Paulo e Saulo começam aquilo que era a obra do Senhor. Que obra é essa, pregador? Esta obra não era uma outra coisa senão o serviço de ganhar almas para Cristo. Deus levanta a Paulo para que Paulo pudesse anunciar o evangelho do Senhor Jesus para os gentios, aqueles que nunca ouviam falar sobre Jesus, nunca tiveram o privilégio de ouvir o evangelho de Cristo Jesus. Então, Paulo é levantado para esta grande tarefa. E Paulo, no princípio, no começo da sua jornada, ele realiza 3 grandes viagens missionárias. Paulo vai para a Ásia Menor, Paulo passa para a Grécia e, por final, ou por conseguinte, Paulo terá chegado também à Espanha. E quando Paulo realiza essas viagens missionárias, a Bíblia vai declarar que muitas almas ouviram o evangelho de Cristo através da boca deste homem e passaram a dar crédito a esta pregação, passaram a abraçar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo entendia que não bastava pregar e as pessoas crerem no nome do Senhor, então houvesse toda uma necessidade de implantar as igrejas onde ele passava, fundar as igrejas, e não obstante, Paulo vai também preparar líderes, homens equilibrados em Deus, homens preparados, capacitados, distante de qualquer testemunho que ferisse o nome de Cristo, para que esses homens pudessem então cuidarem dessas almas que haviam crido no evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E ora aqui, muitas igrejas vão sendo abertas, fundadas por Paulo, e sempre que Paulo estivesse distante de uma ou de outra igreja, Paulo entendia que se houvesse necessidade de falar para os irmãos, quando não tivesse oportunidade de estar com eles pessoalmente, pela inspiração de Deus, Paulo escrevia cartas. Paulo elaborava cartas para enviar a essas igrejas, para, de certa forma, alertar e motivar a fé dos santos.
Paulo enviava as cartas para as igrejas, de forma que Paulo pudesse então manifestar aquilo que era o desejo do coração de Deus para a sua igreja, no tocante à salvação, no tocante à fé, à perseverança, à santificação, à justificação na pessoa de Jesus Cristo. Então Paulo elabora essas cartas que nós conhecemos na Bíblia Sagrada, ele vai enviar para algumas igrejas, e Paulo também ele escreve algumas cartas para certas pessoas, certos homens que tinham responsabilidades acrescidas no seio da igreja, como Timóteo, Filemão, Tito, receberam as cartas também de Paulo. E Romanos, essa carta aos Romanos é uma dessas cartas que Paulo vai escrever aos irmãos que estavam em Roma. Louvado seja o nome do Senhor. Alguns eruditos, eles chegam a afirmar que a carta aos Romanos é a mais completa, é a mais grandiosa, é a declaração mais abrangente de Paulo quanto ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E João Crisóstomo, o considerado o maior pregador do quinto século, ele lia a carta aos Romanos uma vez por semana em voz alta, todos os dias para ele mesmo. Ele não lia para outra pessoa, ele não lia para os seus filhos, ele não lia para os seus amigos, ele lia a carta aos Romanos uma vez por semana para ele mesmo em voz alta. Aleluia. Então, quando nós olhamos para esta carta, nós compreendemos a essência do Evangelho do nosso Senhor. Esta carta aos Romanos, ele vai tratar daquilo que é a natureza caída do homem, ele fala da condição pecaminosa do homem, como é que o homem é visto na presença de Deus, quando do pecado dos primeiros homens, Adão e Eva, né? Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o homem estava distante de Deus, o homem estava aquém da glória, aquém da salvação de Deus. O homem não poderia salvar-se a si mesmo, ele não poderia voltar ao senhorio, porque ele estava dominado pela natureza caída que habitava nele mesmo. E não obstante disso, Romanos, ele também trata daquilo que é o canal que nos conecta diante de Deus. Ele fala da pessoa que nos pode reconciliar de volta para Deus, da pessoa que pode nos trazer de volta ao centro da vontade de Deus. Foi então que Paulo, ele escreve aqui aos Romanos 6:23, né, que ele vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Paulo não apresenta simplesmente a condição pecaminosa do homem, mas Paulo também traz a solução para que todo homem pudesse encontrar a salvação na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Amados, quando lemos o contexto histórico do capítulo 10 da carta aos Romanos, nós vamos presenciar uma das grandes preocupação de Paulo quanto àquilo que era a salvação de Israel. Paulo está a dizer que ele dá graças ao bom Deus que pelo desejo bom do seu coração, ele estava orando a fim de que Deus velasse pela salvação de Israel. Por que Paulo está dizendo isso? Porque Paulo entendeu que havia um certo zelo que estava dominando o coração desses homens. Só que esse zelo que estava dominando os corações dos fariseus, segundo a Bíblia, era um zelo que Paulo declara o zelo sem entendimento. Eles estavam a confiar na justiça própria para a sua própria salvação. Eles acreditavam que era pelo fruto de muito esforço da lei, do cumprimento da lei, dos rituais, que poderiam ser justificados em Deus, que poderiam ser salvos, que poderiam ser vistos como que os puros, os genuínos, como que aqueles que são
piedosos diante do Senhor. Mas Paulo está dizendo que não, era um zelo sem entendimento, porquanto eles não creram na justiça de Deus para a salvação deles mesmos. Eles não confiaram na justiça de Deus para que eles pudessem encontrar a paz na pessoa de Jesus Cristo. Eles não acreditaram na pregação da fé que era pregada por Paulo, de que era necessário crer na pessoa de Jesus para ser salvo. Era necessário receber o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo para ser declarado filho e filha de Deus. Por isso é que a Bíblia vai dizer: e eles apregoavam as tradições, os rituais judaicos, e não queriam abraçar essa palavra da salvação. Que palavra da salvação é essa? Paulo vai dizer, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvos. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Esta é a mensagem que Paulo está a declarar para que nós possamos ser justificados diante de Deus. É que se crermos no Senhor Jesus Cristo e em nosso coração crermos que Deus ressuscitou dentre os mortos, certamente nós seremos salvos. Certamente as nossas almas encontrarão descansos em Deus. Certamente a nossa alma encontrará a paz eterna e perfeita e completa que somente Deus pode declarar para nossas almas. Portanto, se creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, nos versículos aqui mais abaixo, já no versículo 14, Paulo ele começa agora a trazer um breve resumo, uma síntese daquilo que era a tarefa, a atividade que nós chamamos a grande obra missionária. Paulo começa a trazer aqui a visão da grande comissão. Paulo começa a trazer aqui, então, algumas questões retóricas para os irmãos que estavam em Roma. E nós queremos citar aqui essas questões. Paulo, ele começa a fazer aqui 4 questões para dar ênfase àquilo que era a obra de ganhar almas perdidas. Primeira questão que Paulo vai fazer, ele diz que como é que eles invocarão? Como invocarão naquele em quem não creram? E como é que eles crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como é que eles ouvirão se não há quem pregue? E por último, Paulo está questionando, como pregarão se não forem enviados? Amados no Senhor, essas 4 perguntas que foram feitas há mais de 2000 anos atrás, elas não se querem calar para os dias de hoje. Essas perguntas que Paulo faz aqui aos romanos não querem se calar para a igreja atual. Por quê? Porque essas perguntas têm relevância e aplicabilidade para a igreja de Cristo Jesus na face da terra. E nós queremos aqui responder com firmeza a estas 4 questões que Paulo nos deixa. A pergunta, ou seja, o subtema da minha pregação hoje é respondendo às 4 perguntas que Paulo nos deixa em Romanos. A igreja precisa responder a essas perguntas. Essas perguntas não podem continuar a ficar ao ar. As perguntas precisam ser respondidas. As perguntas precisam ser respondidas. Nós podemos e temos que responder às perguntas que Paulo então nos deixa aqui em Romanos. Começando, como
Como a primeira pergunta que Paulo vai deixar? Como invocarão em quem não creram? Escuta, uma estatística, uma pesquisa para nos ajudar a entender a cosmovisão bíblica a respeito da grande comissão, a respeito da grande obra para ganhar as almas perdidas, nos diz que existem mais de 17 mil povos, ou seja, existem mais de 17 mil grupos de povos a nível mundial. Mais de 17 mil grupos de povos a nível mundial. Escuta, e dentre mais de 17 mil povos que existem a nível mundial, 7 mil desses grupos de povos são considerados os não alcançados. Aleluia. Dentro desses 17 mil grupos de povos que existem a nível do mundo, 7 mil grupos desse povo são considerados não alcançados. Ou seja, numa estimativa de 7,84 bilhões de habitantes que existem a nível do mundo, numa estimativa de 7,84 bilhões de habitantes que existem a nível do mundo, 3,24 bilhões de habitantes nunca ouviram o Evangelho de Cristo Jesus. Amado, você entende sobre números? Estamos a falar de aproximadamente 40% da população mundial que nunca ouviram o Evangelho de Jesus Cristo. A luz de Cristo nunca resplandeceu sobre essas pessoas. Essas pessoas, muitas delas são governantes, muitas delas são pilotos, são pessoas diplomatas. Muitas dessas pessoas são nossos tios, nossos sobrinhos, nossos primos, são nossos avós, são nossos irmãos, são nossas irmãs. E muitas dessas pessoas nós dormimos, acordamos, comemos com elas, mas nunca ouviram nem sequer uma palavra da minha e da tua boca dizendo: crê no Senhor e serás salvo. Amado, como? Paulo está dizendo, como é que eles invocarão naquele em que eles não creram? Existem muitas pessoas que gostariam de invocar o nome do Senhor. Eu entendo nesse texto que Paulo está me dizendo que existem almas que estão sedentas. Elas estão procurando por alguma solução. Elas estão procurando alguma resposta nas suas vidas. Estão procurando uma porta para poder entrarem e encontrarem alguma solução que eles procuram. E por consequência, muitas dessas pessoas estão a entrar na casa das feitiçarias, estão a entrar em ocultismos, estão a ter contato com bruxarias. Por quê? Porque a igreja que tinha, ou que tem a direção certa para a nação, para o povo que está perdida, simplesmente decidiu calar-se diante disso. A igreja que tinha responsabilidade para poder abrir a boca e mostrar o caminho da salvação, o caminho da vida, simplesmente decidiu ficar no alheio. E a pergunta é: como eles invocarão o nome do Senhor? Como é que eles vão orar, vão clamar ao Senhor? Como é que eles vão clamar por auxílio de Deus, se eles nunca ouviram falar desse Deus? Como? Como é que eles vão falar? Escuta, o mais velho doutor Dwight Lyman Moody, ele, quando se converte, a história narra que a partir do momento que Moody se converteu, ele decidiu nunca passar um dia da sua vida sem pregar para uma alma. Moody nunca decidiu ficar um dia na sua vida sem se levantar para pregar a alma. A história narra que havia momentos que ele esquecia-se que pregou, e ao se deitar ele lembrava que no dia daquele dia ele não pregou,
e ele vestia logo a roupa dele, saía pela rua para procurar a oportunidade de pregar para uma alma. Queridos, aqui está o segredo de quem entendeu o valor de uma alma. Moody não ficava um dia da sua vida sem falar para uma alma que Jesus te ama, que Jesus quer te salvar, que Jesus quer entrar na tua vida, mudar a tua história. Jesus quer transformar a sua vida. Possivelmente existem pessoas que estão andando de um lado para outro sem direção, estão perdidas, estão procurando de alguma solução, uma resposta. E Moody era aquele tipo de pessoa que chegava na hora certa e dizia: eu tenho a solução de Deus para a tua vida. Eu não sei o que você está pensando hoje. Eu não sei o que você traçou hoje. Mas nesse mês de evangelismo, eu quero te desafiar, meu irmão. Eu quero te desafiar, minha irmã. Você que me assiste pelas redes sociais, você que está aqui. Eu quero te desafiar a se levantar. A declarar uma palavra de salvação para alguém que está perdido nesse mundo. Precisamos pregar e anunciar o evangelho do Senhor. Porque, pelo contrário, ou se não fizermos, não poderemos ver aqui almas invocando o nome do Senhor. Nós não podemos reclamar por falta de almas enquanto nós não temos a predisposição de nos levantar para sair pelas ruas, sair pelos bairros e anunciar que Jesus vive. Precisamos sair, queridos. Precisamos pregar. Eu te desafio você a se levantar num dia na tua casa e pedir o grande favor para que a tua família te ouça, porque você tem uma mensagem. Eu te desafio neste mês de evangelismo e missões que estamos a levar a cabo, a você pedir um minuto ao teu chefe, aos teus colegas da empresa e dizer que você tem uma mensagem. Eu te desafio nesta noite, você que me ouve, a pedir um minuto lá no teu autocarro que você pega para ir ao trabalho, à escola, a pedir um minuto para dizer que você tem uma mensagem. Essa mensagem que você tem a anunciar não é a mensagem da terra, não é a mensagem de que os teus problemas vão acabar, de que você não mais vai sofrer, de que tudo vai desaparecer que te fazia mal, mas para dizer a esses homens que te ouvem que Jesus é a solução que todo homem procura na face da terra. Não existe problema que com Cristo nós não encontremos a solução. Pode estar difícil, pode ter dificuldade, pode ter lutas, pode ter adversidades, mas Cristo nos promete que Ele estará conosco até ao fim dos dias. Aleluia. Como é que eles invocarão, igreja? Se eu e você não queremos pregar a Jesus, se eu e você não queremos anunciar esse Cristo, como? Como é que queremos que haja almas aqui invocando o nome do Senhor? Quando há apelo para evangelismo, só aparecem 2 pessoas. Quantos somos? Como, meu amado? Mano, você pode até abrir mão de revelação. Você pode até adorar, até o teto da igreja quase que se abrir. Mas uma coisa é verdade, Jesus no céu não vai pedir quantas revelações nós abrimos. Jesus no céu não vai pedir quantas pessoas já caíram pela minha adoração, pelo meu louvor. Jesus vai querer saber quantas almas você terá que apresentar diante do seu trono. Quantas almas apresentarás? Senhores e senhoras, quantas almas você já ganhou para Cristo? Quantas almas hoje já ouviram o evangelho de Jesus Cristo na tua boca? Precisamos responder isso. Como é que eles invocarão? Naquele que eles não creram. Não tem como, meus amados.
Como é que eles vão invocar o nome do Senhor se eles nunca ouviram falar desse Senhor? Nós não podemos buscar o que nós não conhecemos. Escuta, uma das essências da vida de Paulo é que Paulo não foi apenas alguém que conheceu o Senhor, mas foi alguém que, quando conheceu o Senhor, ele fez com que o nome do Senhor sejasse conhecido. Por quê? Porque ele ouviu e conheceu sobre o Senhor. Eles só vão invocar o nome do Senhor quando ouvirem falar desse Senhor. Amados, precisamos anunciar o Evangelho. Precisamos pregar Jesus. Prega Jesus, prega, anuncia Cristo. Fora e dentro do tempo, anuncia Cristo. Insta e fora de tempo. Prega Jesus. Anuncia Ele. Custe o que custar. Tira esse medo e anuncia o Cristo ressurreto. Aleluia. Como invocarão em quem não creram? E como crerão? Segunda questão de Paulo. Como crerão naquele de quem nada ouviram? Amados, quando nós estudamos a doutrina bíblica da salvação, a doutrina da soteriologia, nós vamos aprender que para uma pessoa tornar-se filho de Deus, para alguém deixar de ser apenas uma criatura de Deus e passar a ser filho de Deus, essa pessoa precisa passar por duas fases da sua vida. Primeiro, essa pessoa terá que ouvir o Evangelho e pela palavra pregada do Evangelho, ele vai manifestar a fé na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, é impossível alguém ser salvo sem crer na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. Para que nós creamos na pessoa de Cristo, precisamos ouvir o Evangelho. Porque essa palavra aqui traz a fé na pessoa de Jesus Cristo. A fé que Paulo está a declarar, a crença que Paulo declara na pessoa de Jesus, não é uma fé baseada nas emoções do homem. Não é uma mera fé, é uma fé produzida pela mensagem do Evangelho na pessoa. Quando a pessoa recebe a pregação do Evangelho, o Espírito de Deus trabalha no coração dessa pessoa e a fé genuína é gerada no coração dessa pessoa e ele passa a crer na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Então, como é que eles crerão naquele de quem nada ouviram? Significa que sem a fé, a salvação não chega na minha vida, não chega na vida da tua família, não chega no teu bairro, não chega lá nas periferias, não chega nas aldeias, não chega nas comunas, não chega nas províncias. Sem a fé na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. Precisamos anunciar a mensagem do Evangelho para produzir a fé nas pessoas a crerem na pessoa de Jesus Cristo. Como é que eles crerão naquele de quem nada ouviram? Para se tornar filho de Deus, precisa manifestar a fé. Por isso é que João está dizendo no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo 12: mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes a prerrogativa de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Aleluia. É pela fé na pessoa de Jesus Cristo. E Paulo aqui em Romanos capítulo de número 1, versículo 16, Paulo diz: e eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Amados, sem crer na pessoa de Jesus, a salvação não acontece. E como é que eles crerão naquele de quem nada ouviram? A fé só se vai revelar na vida
vida do meu próximo, do meu irmão, do meu amigo, do meu colega. A fé só vai se revelar no coração daquela pessoa que está lá nos confins da terra, quando eu decidir abrir a minha boca e começar a falar de Jesus, que Jesus é a salvação, que Jesus é a salvação, que Jesus é a salvação, e sem Ele não há vida. Aleluia! Como é que eles crerão naquele de quem nada ouviram? Aleluia! Os nossos irmãos precisam ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. A igreja de Cristo precisa ouvir o verdadeiro Evangelho. Nós estamos com problemas espirituais dentro da igreja, porque pouco se fala de Jesus, pouco se fala da salvação, pouco se fala da santificação, pouco se fala da justificação na pessoa de Cristo. Como é que queremos ter uma igreja avivada, uma igreja cheia de força, poder e autoridade para sair pelas ruas, quando nós não temos amor pelas almas, quando não temos a vida santa, uma vida devota diante do Senhor? Como? Isso só é possível quando Cristo é anunciado, quando Cristo é cravado na mente das pessoas. Antes de nós sairmos para a rua, nós precisamos pregar o Evangelho para a igreja. A igreja precisa ouvir o Evangelho para ser tocado, para ser motivado a sair pelas ruas. Escuta, a igreja, a primeira igreja de Cristo no mundo, ela teve a expansão que ela teve. A igreja, a primeira igreja de Cristo, que deu iniciativa, ela só teve a expansão que ela teve, a dinâmica que ela teve, por duas coisas. Primeiro, porque eles tomaram duas decisões. A primeira decisão era voluntária, a segunda decisão era involuntária. Na decisão voluntária, os irmãos, sem esforço, sem esforço. Não é toda hora estamos te falando, irmão, tem evangelização, não está a vir, tem evangelização, não está a vir, está a entrar aqui, está a sair aqui. Eles voluntariamente se entregavam para poder pregar o Evangelho. Você já ouviu falar dos moravianos? Você já ouviu falar dos homens que eles se vendiam para se entregar, se vendiam para pregar o Evangelho lá nas cadeias? Eles se vendiam, entregavam-se para poderem falar de Jesus a quem não tinha oportunidade de ouvir. Eles davam suas vidas para missões, eles abandonaram as suas casas. Muitas dessas pessoas abandonaram filho, casa, esposa, mulheres, para se entregarem à obra missionária. Mas pregador, como assim abandonaram casa, carros? Escuta, quando nós amamos a Deus acima de tudo, o nosso amor pela família está se tornando ódio, tá vendo? Não é que nós odiamos a nossa família, amém, amados? Não é que nós odiamos os nossos pais. Aí vem os nossos pais, você nunca se deparou, pelo menos eu já vivi isso. Eu cheguei em uma fase da minha vida que meus pais estavam dizendo, meu filho, você está a ficar feiticeiro, você já não está a bater bem, você não quer estudar, você só quer missões, mas o que é isso? Mano, eu não me arrependo das coisas que eu já fiz em Deus. Independentemente da forma como isso caiu na mente das pessoas. Mas eu entendi que aquilo era um momento necessário que eu podia e tinha que viver na presença de Deus. Eu pregava, saía. Doutor Quinta, ele testemunha. Nós pregávamos. Nossa vida era missões. Cabinda, Uambo, Benguela. Nós anunciávamos Jesus Cristo. E eu tenho saudade desse tempo. Eu tenho saudade desse tempo. Agora estamos a repartir o tempo com a faculdade. Estamos a repartir lá o tempo com o trabalho. Tudo ficou apertado. E isso tende muitas vezes de enfraquecer a nossa fé. Mas igreja, eu quero te encorajar. Estuda, trabalha. Mas por favor, não permita que o desejo por ganhar almas perdidas no teu coração morra. Não permita. Pregue a palavra. Anuncia o Evangelho de Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Nós precisamos anunciar o Evangelho, pregar a palavra de Deus sobre os quatro cantos dessa terra. Eles precisam crer no Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles precisam aceitar a graça salvífica que é oferecida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E como é que eles crerão naquele de quem nada ouviram?
E como é que eles ouvirão, se não há quem pregue? Amados, existem homens que estão entrando para o abismo, estão descendo nas profundezas do inferno, porque simplesmente alguém não falou de Jesus. Se alguém não falou de Jesus, então eles não invocam. Existem pessoas que estão entrando no abismo, no inferno nesta hora, porque eles não ouviram o Evangelho. E se não ouviram o Evangelho, então não tem como eles crerem. E existem pessoas que estão entrando no inferno nesta hora. Por quê? Porque eles estão entrando porque alguém decidiu não se levantar para pregar as boas novas. E se alguém está entrando no inferno porque não ouviu falar de Jesus, não creu em Jesus, porque alguém não pregou, é porque alguém não está enviando pessoas para pregar. Aleluia. Como ouvirão se não há quem pregue? Amados, a pergunta que surge é: qual é ou de quem é a responsabilidade de levar o Evangelho, de pregar o Evangelho? Temos rebatido muito isso aqui na igreja. Parece que nós queremos atribuir essa responsabilidade a uma agência missionária. Queremos atribuir essa responsabilidade ao departamento de evangelismo. Estamos a atribuir uma responsabilidade que Cristo Jesus delega para a igreja. É para a igreja. A igreja deve ser um acampamento missionário. A igreja deve incentivar as missões. A igreja deve motivar os crentes a se entregarem por amor às almas. Escuta, e quando Deus delega essa responsabilidade, o que eu amo em Deus é que Ele não nos dá algo que Ele não é exemplo, Ele não faz. Eu quando olho na Bíblia, a ideia da grande comissão não parte da igreja, não parte do homem na terra, parte do próprio Deus. João capítulo de número 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é o primeiro evangelista da face da terra. Porque Ele deu a Jesus para o mundo, para que o mundo encontrasse o caminho da salvação para Ele. Aleluia. Então Ele não nos vai dar algo que Ele mesmo não nos traz como exemplo. E Ele disse que eu dei o meu filho, eu doei o meu filho, eu dei o que mais poderia me doer. Deus deu o seu único filho, e nós sabemos pelas escrituras que o Filho de Deus foi batido, foi cuspido, foi morto, maltratado pelos meus e pelos teus pecados. E Jesus, Filho de Deus, manifestou o mesmo sentimento. Ele diz aí em 2 Timóteo capítulo 1:15, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Esse é o sentimento do Filho de Deus. Então, a responsabilidade de ganhar uma parte do próprio Deus, e ela é distribuída para a igreja. A igreja de Cristo Jesus tem a responsabilidade de proclamar que Cristo vive, que Ele salva, que Ele restaura e Ele renova. Vamos leiturar aqui o que Pedro está nos dizer na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 2. Pedro está dizendo para a igreja, 2 de Pedro, capítulo de número 2, versículo 9. Aleluia. Segunda de Pedro, ele diz, vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 de Pedro, capítulo de número 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa,
o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta é a responsabilidade da igreja. Ele nos elegeu, ele nos fez sacerdócio para remediar. Nós somos os arautos de Deus. Deus nos levantou para que por meio de nós outras pessoas pudessem se reconciliar com Deus. E ele diz que vós sois a nação santa, povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos tirou das trevas e vos transportou para a sua maravilhosa luz. Nós como igreja temos a responsabilidade de anunciar esse evangelho. Nós como igreja somos chamados a anunciar esse evangelho. E por que não citar os homens que ao longo da história da igreja manifestaram esse desejo, essa chama por ganhar almas perdidas? Então estaremos falando de John Knox. John Knox, o grande escocês, ele vai dizer, ele rogava a Deus, dizendo: Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. Aleluia. Ele clamava que o Senhor lhe pudesse dar a Escócia, ou então ele morresse. Era um desejo ardente do coração de Knox pelas almas dos escoceses. Whitefield, ele implora, dizendo: se não queres dar minha alma, retira minha alma. Olha que George Whitefield ora diante do Senhor: Senhor, se o Senhor não me quer dar alma, pode retirar a minha alma. Mas tudo que George Whitefield queria era almas para o Senhor. Almas para o Senhor. Ele queria almas para o Senhor. Aleluia. Nós precisamos clamar por almas. Nós precisamos invocar a Deus a fim de que Ele nos conceda almas. Aleluia. Para terminar, a quarta questão que Paulo deixa é: como é que eles pregarão se não forem enviados? Igreja do Senhor Jesus, de que forma estamos a colaborar para o anúncio do Evangelho de Cristo? A Bíblia diz que, e quando o Evangelho de Cristo for pregado a todo mundo, aos quatro cantos, só então assim virá o fim. Existem lugares que precisam ouvir o Evangelho. E a Igreja de Cristo, ele é a instituição que Deus levanta para enviar, para mandar almas, para mandar pessoas, homens inspirados por Deus, homens cheios do Espírito Santo, para saírem, entrarem lá onde ninguém quer entrar, nas aldeias onde ninguém quer ir. Ninguém quer instalar a igreja lá no mato. Por quê? Porque lá não dá visualização, lá não dá dinheiro, mas lá tem almas preciosas para Deus. Quantos missionários a igreja já enviou? Quantos temos enviado missionários? Precisamos responder a essas perguntas. Se não há quem prega, é porque não foram enviados. E quem pode enviar essas pessoas para pregar o Evangelho naqueles bairros, naquelas aldeias comunas que não ouviram falar de Jesus? É a igreja. A Bíblia diz em Atos que os irmãos estavam reunidos, Atos 13, eles oravam, estavam reunidos, até que Deus elegeu, retirou, afastou alguns para irem para as missões. Precisamos voltar a esse cenáculo, aonde temos que orar para Deus dizer realmente onde é que temos que ir. Existem homens de Deus, pastores, evangelistas, que estão fazendo a obra certa, mas no lugar incerto. Estão fazendo coisa certa, mas no lugar incerto. Precisamos orar para que Deus nos dê o verdadeiro direcionamento de onde é que Ele quer que nós vamos, para que a sua palavra seja ministrada. Como ouvirão se não há quem pregue? Aleluia. Se coloque em pé. Precisamos nos revolucionar. Eu quero orar com você. Você vai se colocar em pé. Nós precisamos orar, clamar o toque de Deus. O avivamento de Deus precisa tocar a nossa nação. Nós precisamos do fogo do Espírito Santo para nos fazer sair do lugar do conforto. Nós precisamos sair desse lugar do relaxo, aonde o sono rouba o nosso tempo de intimidade com Deus, o nosso tempo de qualidade com Deus.
Precisamos orar, igreja. Precisamos clamar o fogo do Espírito para acender em nós e atiçar em nós o desejo de sair para ganhar as almas perdidas. Mas nós precisamos primeiro estar nesse cenáculo, a orar, a buscar, até que do alto sejamos revestidos de poder, de poder. Alguém está a orar? Diga: Senhor, eu preciso do teu poder, da tua autoridade. Eu quero sair para pegar a tua palavra com intrepidez. Eu quero anunciar o evangelho de Cristo. Eu não quero ficar no meu relaxo, no meu cansaço. Eu não quero ficar aquém da tua palavra. Eu não quero ficar calado, neutro diante dessas perguntas. Mas eu quero responder: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eles precisam ouvir uma mensagem da minha boca. Eles precisam ouvir uma palavra da tua boca. Eles precisam ouvir uma palavra da minha e da tua boca. Você não pode continuar a ficar calado. Você não pode continuar a ficar calada. Precisamos orar. Precisamos orar. Precisamos orar, igreja. Precisamos orar, igreja. Para que o Senhor nos levante. Para que o Senhor nos capacite e nos unge para anunciar o evangelho. Alguém está a orar? Ore mais um pouco, clama mais um pouco diante de Deus, peça a autoridade de Deus, peça o toque de Deus, mas não aceita sair daqui da mesma maneira, não aceita sair daqui do mesmo jeito, não aceita isso, meu querido, não aceita isso, minha querida. Clama, 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 clama. Elabrachata calamagai, recatalabrachete, ricalabrachete calabrosa, Santa, Elebrochata Lamadai. Espírito Santo, toca, 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 toca. Restaura nossas vidas de oração, restaura nossa vida de meditação, transforma nossas vidas, transforma o nosso caráter e nos levanta, nos levanta, nos levanta, nos levanta, nos capacita para respondermos à tua obra, ao teu chamado. Pai, nos levanta, nos capacita agora. Toca a minha vida, toca a vida do meu irmão, toca a minha vida, toca a vida do meu irmão. Agora, Senhor, nós imploramos o teu nome, imploramos, Senhor, por avivamento. Nós clamamos por avivamento, nós clamamos por avivamento. Aviva, Deus. Elabrachata lamagai, rebrochata, elabrachate que talamagai. Eia, Pai, toca a minha vida, toca a vida do meu irmão. Aviva, Senhor, as nossas vidas. Capacita-nos, Senhor, para essa grande obra. Nos fortaleça, nos fortaleça, nos fortaleça, nos fortaleça, Jesus. Em nome de Jesus. Diga comigo: Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque a tua graça me alcançou. Pai, diante dessas perguntas que foram aqui ditas, eu quero me disponibilizar a dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ser um verdadeiro arauto de Deus para anunciar que Cristo vive e que Ele virá buscar a igreja. Em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Aplauda e celebra bem forte para Deus. Glórias a Deus, aleluia. Quero então ceder o lugar à nossa moderadora. Muito obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Aleluia. O desafio do líder Paulo foi colocado aqui no dia de hoje. Que esse desafio possa penetrar os nossos corações nessa noite. Que todos possamos abraçar, porque o ID é para todos, amém?
O evangelho é urgente. Amém? Bem, amados, o momento é ofertório. A banda tem oportunidade, tem primazia os ministros, seguido dos cooperadores, posteriormente a igreja no geral. Banda. Aleluias. Estamos já no final do nosso culto. Para as considerações finais, estarei chamando o evangelista Quintas. Enquanto ele se aproxima, a igreja aplaude bem forte. Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor Jesus. Quantos foram alimentados pela palavra do Senhor? Glória a Deus. Queremos louvar a Deus pela vida do nosso irmão, cooperador Paulo Mota Quita. Muito obrigado mesmo por essa ministração da palavra. Foi de facto um elemento de bastante edificação para a nossa fé. A profundidade do Evangelho não está em complicar a mente das pessoas. A profundidade do Evangelho está na sua simplicidade. Aleluia. Havia um casal, né, foi ao médico e foram fazer uma consulta e a cubana olhou para a criança que eles traziam e a cubana disse: vocês não precisam administrar medicação para a vossa filha. Depois de fazerem o exame, a cubana disse: não, ela não precisa tomar comprimido, não precisa fazer picas, não precisa soro, porque o problema dela está na alimentação. Nesse momento vocês precisam equilibrar a alimentação dela naquele produto. Quando comer isso e aquilo, vai regular o sangue dela e esse problema que vocês tanto se queixam será resolvido. E eles ficaram admirados: como assim? Nós pensamos já que ia dar uma receita com comprimidos, pica. Só mesmo a alimentação. A cubana disse: sim, o problema dele é sua alimentação. Procurem adicionar ovo, carne vermelha, procurem adicionar frutas, procurem adicionar sumos naturais na alimentação dela e ela nunca mais vai apresentar esse problema de saúde. Dali percebemos que a saúde da igreja está diretamente ligada à sua alimentação. Uma igreja que se alimenta mal é uma igreja doentia. E uma igreja que se alimenta bem é uma igreja saudável. Aleluia. Ficou então aqui as 4 questões. O Instituto de D.L. Moody fez um estudo que chegou à conclusão que apenas 5% de todos os cristãos a nível do mundo já ganharam uma alma para Cristo. E esse estudo incluiu até ministros, incluiu até obreiros. E chegou à conclusão que dos 100% dos cristãos que há na face da terra, apenas 5% já ganhou uma alma para Cristo. E nós, será que já ganhamos uma alma para Cristo? Será que é alguém que um dia evangelizamos, creu em Cristo, lhe discipulamos, está na fé até o dia de hoje? Se não, o tempo é agora.
e é o tempo de missões. Aleluia. Fecha os teus olhos, vamos orar a Deus. Pai, nós te demos graças, porque o Senhor é bom e grandioso e a tua misericórdia. Pai, nós damos graça por esta palavra que nós ouvimos. Pai, nós te agradecemos porque está escrito na tua palavra, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Obrigado, Deus, porque a tua palavra revolucionou o nosso espírito, que o Senhor nos leva a anunciar a tua palavra continuamente. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o nosso coração esteja comprometido com o Senhor e com a tarefa de ganhar almas para ti. Abençoa, Deus, a nossa saída. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Estamos terminados. Que Deus abençoe a todos e bom apetite ao jantar. Saúde o teu irmão.